Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste em qualquer momento. Estou aqui com os meus parceiros de Super Spike. Olá, Guilherme, Andressa, Matheus. Um prazer estar com vocês e agora a gente vai desembolar, trocar uma ideia. A Andressa disse que já está pronta para poder assumir o seu lugar no tribunal para poder fazer as suas devidas sustentações orais. Agora a gente vai falar de oposta, né, Andressa? Começando com você, porque certamente já tem pessoas aqui candidatos a poder questionar os seus possíveis argumentos. Bom, começando assim, vou falar um pouco da Tainara, né? A Tainara, eu fiquei um pouquinho decepcionada com a temporada dela de seleções nesse ano de 2025. Tainara foi para Paris, né? Já tem anos de seleção, teve rodagem internacional por clube, né? Nessa temporada 24-25, lá na China, jogando Xangai e chega na seleção como oposto titular. Afinal, Kiss passou por um procedimento, né, cirúrgico, e Rosa Maria chegou muito cansada da temporada de clubes. Então, Tainara estava com o caminho livre, né? E a sua reserva era a Giovana, que nunca jogou pela seleção adulta, né? Então, assim, ela tinha essa moral de começar como titular e sustentar isso. Só que o que a gente viu não foi, né? A Giovana, inclusive, tem oportunidade, porque a Tainara não consegue segurar. E aí, falando em Giovana, eu acho que ela é a única que a gente pode pegar um pouco mais leve, porque é sua primeira temporada, apesar de ter uma idade parecida com a das meninas, ela teve essa primeira oportunidade. Eu acho que não dá para falar que a Giovana foi muito bem, mas também não dá para falar que ela decepcionou. Eu acho que para uma primeira temporada, ela é uma jogadora que a gente pode continuar apostando, continuar torcendo para que mais para frente vingue. Falando de Kizzy agora, acho que Kizzy teve um retorno também que nem chamou atenção, mas também não se destacou. Não jogou Vienel, praticamente. E quando joga no Mundial, também tem oportunidade de jogar de titular, não consegue se destacar. Né? Não faz jogos tão ruins, mas também não faz jogos que consigam mantê-la como titular. Então, acho que a jogadora que realmente poderia ter um destaque maior e não conseguiu foi a Tainara. E aí, depois, quando chega no Mundial, o Zé acaba não acreditando tanto nela e não deu muitas oportunidades para a Tainara, praticamente oportunidades nulas, o que eu acho um pouco errado. Afinal, levou ela, né, para isso. Só que ela, quando teve oportunidade na VNL, não consegue segurar a bronca, né? Eu acho que até por isso ela, nos momentos que entrou na seleção, também não conseguiu fazer diferença, não conseguiu mostrar sua personalidade, porque o Zé, depois de dar a oportunidade, também ele tirou totalmente, sabe? Não teve meio termo com a Tainara nessa temporada. E aí eu deixei a Rosa Maria por último, porque eu acho que a Rosa Maria, assim como a Gabi, acho que esse Mundial as duas conseguiram mostrar que cansaram, né? Porque se a gente pegar o retrospecto aí nesses últimos jogos importantes, tanto a Rosa quanto a Gabi não compareceram. Isso acabou sendo um dos grandes fatores que tiraram a seleção de uma oportunidade de ganhar o título, né? E aí, na VNL, a Rosa Maria teve uma performance muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo e prejudicial. Eu até me preocupei dela conseguir. Ela vira praticamente assim, terceira opção, né? Porque a Giovana não vai para o Mundial, né? É importante falar. Ela é cortada. E aí, o Zé, que estava treinando ela como ponteira, acaba dando oportunidade para ela de novo, porque a Kiss não estava funcionando. E no Mundial, a Rosa Maria, ela mostra mais uma vez do porquê, mesmo diante de todas as dificuldades, ela é a opção mais confiável na saída de rede. Ela deu a volta por cima, acho que como a Gabi também, que não faz uma boa Vienel. A Rosa ainda
pior do que a Gabi, conseguiu dar a volta por cima. Ela entrou bem em todos os jogos, depois para os playoffs conquistou a titularidade na bola, mais uma vez, desde de 2021 a Rosa Maria está na seleção, está onde está, porque diante da concorrência ela consegue se sobressair, e no Mundial acho que ela termina a temporada sem que ninguém pode questionar. O dela foi feito. O dela, ela conseguiu cumprir, sabe? Eu acho que não dá para falar, a Rosa faltou nisso. Não faltou. Ela recebeu bolas, virou bolas importantes, e diante da quantidade de bolas que ela recebeu, ela conseguiu contribuir para a seleção, sabe? E assim, é tão emblemático que, assim, desde de Tandara, acho que próprio 2020, que um jogo importante, uma aposta não faz 20 pontos. Foi perfeito, então, na sua opinião? Oi, perfeito não. Acho que para ser perfeito, o esquema tático do Brasil tem que mudar, né? Ainda ela não é a maior bola de segurança, acho que quando tiver o Zé não vai ser isso, mas eu acho que diante do que é para ela fazer, ela conseguiu fazer. Desculpa, André, só te dar uma pergunta. Você acha que o problema da Rosa não ser a bola de segurança é do Zé? Também. De 100%, quanto é o problema do Zé e quanto é da Rosa Maria? Eu acho que é 60-40. 60% Zé, 40% ela. Então você Só um acha que se dado, fosse um Sai. técnico, ela assumiria esse lugar de a grande viradora de bola do time, se fosse um outro técnico? Eu acho que em alguns jogos, sim. Eu acho que não tem como diante das ponteiras que a gente tem. A Rosa Maria não é uma oposta nível A. Então, diante das ponteiras que a gente tem, é evidente que tem jogos que é uma Ana Cristina e é a Gabi que tem que resolver. Mas, diante de pensando numa temporada inteira, você saber que todas as bolas vão para a ponta de rede, isso prejudica a seleção. Então, teria que ter jogos que a Rosa Maria tem que ser, sim, a maior pontuadora, a jogadora que recebe mais bolas. Para que quem está lá do outro lado não tenha um jogo tão óbvio e na cara, assim como a gente precisa, mas aí eu vou depois falar, quando for falar da comissão técnica e das centrais, a gente precisa ter mais bolas com meio de rede. Então, assim, é evidente que tem que ter jogos que não tem que ser as pontas as maiores pontuadoras. E normalmente são, porque é quem recebe mais bolas. Entendeu? Então, assim, óbvio que estava faltando para a Rosa ser mais decisiva, porque tinha jogos que ela ia bem, mas não eram jogos tão importantes. Né? Em 2025, no Mundial, porque na VNL ela foi muito mal, ela conseguiu fazer frente. Então, assim, teve momentos que ela poderia receber mais bolas que a Julia Bergman, por exemplo. Acabou recebendo, mas porque a Julia Bergman estava horrível. E mesmo assim, a Julia Bergman recebeu muita bola. Né? Assim, mesmo assim, ela recebeu muita bola. Mas se fosse um jogo que a Julia Bergman estivesse ok, eu acredito que talvez a Rosa Maria poderia ainda assim ser a terceira que recebe. A terceira recebeu bolas. E eu não acho que isso está sendo benéfico para a seleção, sabe? E essa falta de confiança, sendo que você tem que resolver em todos os times que você passa, e só na seleção que você não tem essa confiança, eu acho que isso faz mal não só para a Rosa Maria, mas para todas as outras opostas. Essa falta de confiança da CT. Então, por isso, sim, que eu coloco 60% nas contas da CT. Porque se você resolve nos seus clubes, o que você faz na seleção tem que ser uma extensão, muitas das vezes. E não é isso que acontece, porque a comissão técnica não tem confiança. Então, assim, diante do que ela pôde fazer, para resumir e terminar, ela finalmente correspondeu. Porque assim como a Gabi, ela deixou a desejar tanto em Paris quanto na VNL. E agora ela conseguiu, acho que nesse Mundial não teve o que falar dela, da Rosa Maria, como oposta. Ela virou o que tinha que virar. Aí faltou de outras partes, né? Não dela. Então ela termina em alta
E para ano que vem, ela tem, acho que tem de novo a chance de confirmar a titularidade dela. Olha, Andressa já falou que o ano que vem é a Rosa Maria de titular. Que isso? Matheus, e você? E aí? Vamos lá. Em questão das opostas, né? O Brasil teve Tainara, Rosa Maria, Kissy e Giovana, né? Vamos lá. Eu acho que foi dada oportunidade para as três esse ano. Eu acho que a gente não pode negar. Lógico, a Tainara teve, eu acho que mais tempo, porque tanto a Rosa quanto a Kissy tinham problemas ali, tipo, físicos, e a Rosa teve problemas físicos, né, para voltar, e a Kissy teve uma cirurgia que fez, eu acho, e teve que voltar aos poucos. Mas eu acho que a temporada foi irregular de ambas, mas a Rosa Maria, como sempre, se destacou dentre todas as quatro opostas convocadas, por conta de chegar no momento decisivo no Mundial e conseguiu se provar que é a oposta titular da seleção hoje. Eu acho que Kissy e Tainara continuam, acho que no mesmo dilema. Eu acho que as duas ali vão ter que se provar muito, porque a gente não consegue ver nenhuma das duas sendo regulares e continuar e sendo fazer uma temporada não, um campeonato inteiro regular. Eu acho que as duas oscilam bastante. E a Giovana, eu acho que a Giovana é aquilo, né? Ela é a mais nova, é a jogadora que tá ganhando experiência, né? Esse primeiro VNL dela. Mas o Zé Roberto utilizou, acho que só poucas vezes, né? Assim, ela não foi tanto testada, então não tem como eu dar um parâmetro da temporada da Giovana. Mas essas três, E eu eu acho que acho a que Rosa assim sai em alta. acaba entrando naquela questão das ponteiras também, né? Quando a gente foi falar no vídeo das ponteiras. Essa oscilação das meninas acaba que a gente. Quem que vai substituir a Rosa Maria? Porque uma hora ela vai dar defeito, como dá. Mas tem que ter alguém no banco para suprir. Às vezes ela vai dar defeito, infelizmente, no momento crucial. E quem vai vir do banco? Será que vai resolver? Pois é, e tem aquilo, né? Eu acho que poderia também ter feito outros testes nessa posição, porque eu acho que acho que assim, a gente não pode dar tanta importância, eu acho que a gente não. Ai, acha que a Superliga tá em um patamar hoje bem baixo, né? Diante das outras competições, não é o primor, não é a principal liga do mundo. Mas eu acho que, como uma jogadora é a maior pontuadora da Superliga e não está lá sendo convocada, a Giovana e a Kissy jogam Superliga e foram convocadas. Então, assim, a Ariane poderia ter tido uma oportunidade, quanto também a Sabrina, que jogou no Campeonato Polonês. Então, assim, fica meio difícil. A Às Sabrina vezes é ganhou tudo na chato. Polônia. Então, ganhou tudo, tá indo jogar no Japão, tá indo jogar na ponta. Então, assim, fica meio difícil. O Zé Roberto sempre deixa lá Agora a pra Sabrina vai ser gente convocada, porque ela é disputar. Porque oposteira. ela, tipo. Então, pois é. Será que ela não foi pra ponta justamente pra tentar uma vaga? Porque de saída não tá indo. Não, é que o cenário agora é oposteira. É, Lembrando que as jogadoras inscritas para o Zé nessa temporada tinham sido a Ariane, a Giovana, a Kizzy, a Rosa, a Sabrina e a Tainara. A Ariane e a Sabrina foram descartadas e ele resolveu trabalhar com a Giovana, Kizzy, Rosa Maria e Tainara. E no Mundial, Giovana saiu fora da conversa. Guilherme, e você, no que tange as apostas, as talvez oposteiras, o que você pensa em relação à performance delas? Bom, como a Andressa falou, eu concordo com ela, me incomoda muito essa distribuição. Não dá para um time ter a oposta como terceira opção de virada de bola. Tanto Rosa Maria como Kiss ou Tainara sempre são terceira opções na distribuição de Macris e Roberta. E isso não é da levantadora, isso vem da comissão técnica. Então, como é que você vai ganhar uma oposta se você não deixa ela ser a primeira opção e não deixa ela ter a sua margem de erro?
fica complicado nesse sentido. Dito isso, eu gosto muito da Tainara, gosto muito mesmo, acho que das opostas é a que eu mais simpatizo, que estão sendo convocadas hoje, mas a gente tem que admitir que ela não sustentou o barco, e ela teve oportunidades. Ela foi titular na Semana do Rio, ela foi titular em alguns jogos da etapa de Antala, acho que de Antala, de Istambul, da Turquia, e também teve oportunidade na etapa do Japão. E não conseguiu sustentar nesse sentido. Eu torço muito para que a Tainara, nessa temporada, ela consiga a tão sonhada regularidade que está faltando nela. E eu acredito que ela possa conseguir, porque se o Bernardo ele conseguiu recuperar a Lorena, eu tenho certeza que a Tainara ele pode fazer isso. Né? Eu acho que o caso da Tainara me lembra um pouco até de Natália, né? Que era uma oposta. Você acha, Guilherme? Bem porradeira. Você acha que a Tainara tem a mesma equivalência de talento que a Lorena tem? Como é, Simon? Você acha que a Tainara tem a mesma equivalência de talento que a Lorena tem? Cara, eu acho que a Tainara é uma pergunta bem difícil. Eu não conseguiria te responder. Não deve ter? Não, Andressa disse que são duas inconsistentes. Então, são duas inconsistentes. Mas, assim, na temporada de clubes, a Lorena era a bola de segurança do Sérgio Flamengo, Andressa. Então, se o Bernardo conseguir. Sim, a Tainara foi do Xangai. Sim, foi do Xangai, pois é. Mas na seleção, ela não é porque ela é terceira opção e não se dá oportunidade para ela errar. Se ela errar, ela já banca. E a gente sabe que o Zé Roberto tem suas prioridades. Mas também, vamos ser sinceros, que chance ela teve ela não aproveitou. É lamentável. Eu só tenho a lamentar. Eu torço para que ela consiga, no Sérgio Flamengo, ter a tão certa regularidade, porque a gente sabe da capacidade do Bernardo de desenvolver atleta. Ele tem problemas em relação à tática, que no masculino nós vamos ressaltar, mas em relação à formação, o Bernardo ele tem essa característica de formar e de evoluir atletas. Questão da Natália, questão da Gabi, são exemplos aí que a gente pode transformar, citar aqui nesse balanço. Então, assim, se a Tainara conseguir desenvolver com o Bernardo a questão de exploração de bloqueios, de não estar o tempo todo encarando bloqueio, de dar o tempo todinho indo para a porrada, eu acho que o Brasil ganha uma aposta. Agora, claro, ela também precisa se consolidar na seleção. Ela, até o momento, ela não teve isso. A Kizzy, eu não simpatizo muito com o jogo da Kizzy. Acho que a Kizzy só recebe bola confortável, nunca recebe as suas bolinhas altas. Vamos ver agora como vai ser a Kizzy na temporada de clubes na Rússia. Vai substituir a Karakurt lá no Lokomotiv Kaliningrado. Então vamos ver como ela vai se desenvolver. Né? Não é o sistema de jogo do Minas que ela recebia bola confortável o tempo todo. Então eu espero que ela evolua, mas eu não simpatizo com o jogo da Kizzy. Acho que é um jogo muito confortável, só tem um golpe que é aquela bola chutada rápida, então assim, e na diagonal ela não tem uma paralela confiável, então eu sinceramente não confio muito na Kizzy, mas assim, quando ela jogou, ela não comprometeu, mas também, como a Andressa falou, ela não foi um destaque, um negócio que chama a atenção. E antes de falar da Rosa, eu concordo com o Matheus. Né? Como é que a maior pontuadora da Superliga não está nessa convocação, que é a Ariane? Né? Muitos dizem que a Ariane, pelo que eu já li, que a Ariane não está porque o Zé Roberto não gosta muito da forma como a Ariane pousa. Né? O gesto técnico da Ariane não é uma coisa que agrade muito o Zé Roberto. Não sei se isso é verdade, mas se for isso, eu acho que ele poderia ser corrigido se ele tivesse paciência de desenvolver atleta, que ultimamente o Zé Roberto não está tendo essa paciência. Sobre a questão da Sabrina, eu sei que Pan-Americano não é parâmetro, mas
assim, a Sabrina, nos 5 jogos que o Brasil teve no Pan-Americano de Santiago, a Sabrina foi a maior pontuadora em todos os jogos, inclusive na final contra a República Dominicana. Então, assim, ela poderia ter tido uma oportunidade e ela não teve essa oportunidade até agora. Eu não entendo porque a Sabrina não tem essa chance na seleção. Ela fez uma boa temporada de clubes pelo Sesc Flamengo, foi para a Polônia, foi bem, e agora está indo para o Japão para ver se consegue se credenciar como oposteira e também treinar uma coisa que acho que ela não está acostumada, que é passe. Então, assim, é complicado nesse sentido, né? Eu gostaria muito de ver a Sabrina também recebendo essa oportunidade. Não vou falar da Lohana, porque acho que a Lohana não conseguiu nem sustentar no NEC e a sustentar na seleção. Então, é um ponto a se gostar. E para finalizar sobre a questão da Rosa Maria, assim, a Rosa Maria, como jogadora experiente que ela é, na VNL, por exemplo, ela deixou um pouco a desejar, principalmente na final. Faltou Rosa Maria naquele momento. E no Mundial ela compareceu, ainda bem. Mas, assim, a Rosa Maria precisa ser mais regular, até porque ela está mais tempo ali, ela que já tem mais competições em relação às outras. Então, em vários momentos, a Rosa Maria acaba não comparecendo. Felizmente, contra a Itália, ela compareceu, fez os 20 pontos, como a Andressa destacou. Eu acho que nem desde Tandara. Eu vou citar aqui a Kise, né? Eu me lembro que a Kise, contra a China na VNL, não, mas ela fez 20... a Kise fez jogos até mais do que esse da China. Vários jogos ela fez mais de 20 pontos. A grande questão era 20 pontos em jogo decisivo. Fazer 20 pontos em fase de classificação, a que senão, sim, a Kise nunca teria saído da titularidade. Não, mas a Kise fez uma grande... A Kise fez uma grande semifinal contra a Sérvia na VNL de 2022. Eu realmente não estou lembrado dos números da Kise contra a Sérvia. Né? Porque quando a Andressa falou, então, assim, jogo decisivo, realmente, acho que desde Tandara, eu acho que desde a Rosa Maria contra a Rússia, né? Mas a Rosa não fez 20 pontos, né? Então, não fez mais de 20 pontos, não? Não fez. Essa é a grande questão. Então, assim, a Rosa Maria, ela correspondeu. Mas a gente precisa de Rosa Maria mais vezes. E eu acho que também vem muito da escolha da Rosa Maria em temporada de clubes. Eu acho que ela ficar mais uma temporada no Japão, não sei se está sendo tão benéfico como seria anteriormente. Jogar 82 jogos, concordo, sendo todo final de semana jogando 2 jogos. Ela não tem condições físicas de jogar esse tanto de jogo. Ano que vem vai ser a mesma situação. Exatamente. Eu acho que a Rosa Maria, a questão física pesa muito contra ela. A questão física pesa muito contra a Rosa. Saca na Rosa. Então, eu acho que a Rosa Maria, a questão física pesa muito para ela, do mesmo modo que a do Lucarelli na seleção masculina. Então, eu não sei se uma temporada no Japão faria bem fisicamente para a Rosa, porque ela precisa do físico para poder performar. Eu acho que todas as jogadoras precisam do físico para performar, mas ela principalmente, porque quando ela tá mal fisicamente, ela não consegue entregar aquilo que a gente se espera que ela entregue. Temporada passada, ela fez uma grande temporada de seleção, ela fez uma boa temporada de seleções, grande não, né? Uma boa temporada, porque ela teve descanso. Nessa ela não teve. Ela já chegou quebrada. E aí na próxima temporada ela vai chegar quebrada de novo? Não, essa temporada ela teve descanso, sim. Ela ficou sem jogar. Não teve férias, né? Não teve férias. Ela parou a temporada de clubes dela em maio. Ela voltou no início de maio. Ela voltou para a seleção. Exatamente, ela teve 15 dias. Ela voltou para a seleção no final de maio. Ela, óbvio, não estava jogando. Quem teve descanso realmente foi a Gabi. Exatamente. Mas a Rosa Maria não teve descanso. Concluiu? Então, vem muito dessa questão. Vamos ver como é que ela vai se sair nas próximas temporadas. E a Giovana, assim, o Zé Roberto é um monte de incoerência, né, gente? Porque bota a Giovana para jogar a final da VNL
e não coloca a Tainara, e na hora de ir para o Mundial, corta a Giovana e leva a Tainara. Então, assim, eu queria entender que critério é esse que ele utiliza assim, para colocar uma jogadora e depois cortá-la numa competição importante que é o Mundial Feminino de Vôlei. Realmente, eu gostaria muito de entender isso, né? Parece até Parreira, né? Falando, né? O critério é não ter critério. Acho que essa é a grande frase do Zé Roberto em relação a justificar qual jogadora vai e qual jogadora é cortada de uma determinada competição. Então, assim, como o Matheus falou, não dá para avaliar muito da Giovana. Na Semana do Rio, ela foi importante no jogo contra a Alemanha, né? Mas no jogo contra a Itália ela não conseguiu entregar. Começou como titular contra a Bélgica, acabou oscilando e a Tainara voltou. Então, assim, não dá para falar muita coisa. O que eu acho que o Zé Alberto precisa é definir quem vai ser o posto titular dele e mudar essa distribuição. Porque não dá para a oposta ser terceira opção. Tem que dar margem de erro para elas tentarem, arriscarem, porque assim, só vai se ganhar a jogadora se fizer isso. Mais uma vez, eu vou voltar no exemplo. Ele fez isso com o Julia Bergman no TAI e ele fez isso com a Diana a temporada toda de seleções de 2025. E a gente viu o resultado. A gente até criticava a Diana aqui e a gente viu como a Diana terminou a competição. Então, por que ele não pode fazer isso com uma oposta? Então, ele precisa escalar a prioridade dele. Quem é o posto titular dele é a Rosa Maria. Então, a Rosa Maria vai começar como titular e eu vou mudar a distribuição e vou fazer com que a Rosa Maria receba mais bolas. Até para que ela se crie casca e possa desenvolver o jogo dela. Né? Agora, se for continuar dessa mesma forma, levando não sei quantas opostas e na hora H não utilizando e colocando como terceira opção, não vai adiantar de muita coisa essa posição. Então, eu acho que é basicamente isso. É contigo a palavra, Sam. Vamos bora lá, né? Em relação ao que você acabou de falar sobre dar rodagem para a jogadora, eu concordo com você, mas eu não sei se eu concordo com gênero, número, gênero e grau. Porque, assim, a Tainara chega na seleção como titular, de forma indiscutível, tendo em vista as condições físicas da Rosa Maria. Vem de uma boa temporada na China e ela chega como titular. Oportunidades a Tainara teve. Ela não aproveitou, mas oportunidades ela teve. E o Zé insistiu nela. Porque a Giovana entra bem contra a Alemanha, ela volta para o banco para o Zé dar uma oportunidade para no outro dia a Tainara entrar contra a Itália. E mesmo assim a Tainara peida na farofa de novo. Então, assim, oportunidade a Tainara teve. Esse critério de oportunidade, na minha opinião, para a Tainara não serve. Não cabe agora. E eu não sei se eu concordo que a gente tem que ficar dando tiro no escuro com aposta. Vou ficar insistindo até que ponto com aposta? Ela vai me custar resultado, me custar jogo o tempo inteiro para eu ficar nessa conversa de insistir com ela? Eu acho que tem um limite. E assim, eu acho que o Zé, em relação a Tainara, eu não consigo dizer que nessa temporada ele foi injusto. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Porque ele deu oportunidades para ela. Entendeu? Eu não acho que ele tenha sido injusto com ela essa temporada, não. Eu olhando aqui agora, revisando a minha própria memória, eu não consigo achar que ele foi injusto com a Tainara. Eu acho que a injustiça dele na saída de rede é com a Giovana. Por conta do fato de a Giovana foi excepcional as oportunidades que teve? Não. Foi uma Marcele? Também não. Mas assim, ela, quando você olha para os números dela, ela chega a ter números melhores que a Tainara nas oportunidades que teve. Ela teve um aproveitamento melhor que a Tainara, por exemplo, nas oportunidades que teve. Então, assim, o número a gente vê. Os números da Giovana de aproveitamento é igual ao da Rosa. Né? Eu não acho que a gente tem que ter o mesmo nível de paciência que a gente tem com a Tainara ou com a Rosa Maria, que tem que ter com a Giovana. A Giovana tem que ter mais paciência. As outras três jogadoras, né, as opostas legítimas, Kiz e Tainara, são jogadoras rodadas. São jogadoras que já tiveram oportunidades na seleção. A Kiz já teve quase uma temporada inteira como titular em 2022. Tem oportunidade de continuar sendo legada no Mundial. A Giovana não estava disputando vaga com a Tainara, ela estava disputando vaga com a Luzia. Não, esse Na verdade, foram 2 temporadas da 15, né? 22, ela foi titular. Na verdade, tem 4 competições que ela começa como titular, ela não sustenta. VNL ela sustentou, mas vamos lá. Mundial de 22, ela começa como titular, ela não sustenta.
VNL, ela começa como titular e ela não sustenta. É tanto que o Zé vai buscar a Tainara, que estava treinando em Saquarema para jogar aquele jogo contra a China na temporada de Arlington em 2023. E no pré-olímpico, a Kizzy começa como titular e ela não sustenta. Então, assim, beleza. A Tainara não segurou, concordo, mas o mesmo argumento deveria valer para a Kizzy. Eu não estou dizendo que você não disse isso, porque eu já ouvi comentários de gente falando, por exemplo, mas o que a Tainara está fazendo na seleção? Sim, e aqui está fazendo o quê? O tanto de oportunidades. Então, deixa de convocar as duas e abre o grupo para novas pessoas poderem jogar, como é o caso da Sabrina e da Ariane. Eu acho que poderia ser feito isso. Mas o Zé Roberto insiste em manter esse ponto. E digo mais, viu? Não duvido de Lorene voltar em 2026. Basta ela fazer uma boa temporada como reserva da Boscovite, se ela conseguir sustentar nas inversões no Vaquife, ela pode estar de volta na seleção no próximo ano. Até porque a gente sabe que para ele, Lorene tem estrela, né? Ela quer Los Angeles. Vem aí mais uma dupla de apostas fortíssimas para figurar na seleção brasileira. Eu acho o seguinte, voltando à minha de raciocínio. Eu acho que o Zé opta para a Kizzy em detrimento da Tainara em determinados momentos, porque a margem de erro da Kizzy é menor. No sentido porque também ela arrisca menos, né? A Kizzy joga na boa quase o tempo todo do jogo. Então, eu acho que isso oferece para eles. Quando a gente conversou com o Aldorino, foi, Andressa, ele escolheu a Kizzy para ser a jogadora titular dele. Porque eu acho que ela joga com uma margem de erro menor. A prova disso é que a Rosa levou quase o dobro de toco do que a Kizzy levou no Mundial. Entendeu? Mas os tocos da Rosa também tem muito a ver com a qualidade da bola que chega para a Rosa atacar e com a qualidade da bola que chega para a Kizzy atacar. A Kizzy sempre está quase sempre numa boa. Não é óbvio que ela vai levar menos toco. E se a bola tiver que vir alta, na maioria das vezes, se não quase todas, não vai vir para a Kizzy, porque ela não é uma jogadora de virar a bola alta. Mas, assim, eu acho que a Tainara teve a grande oportunidade dela, não aproveitou. Foi uma temporada ruim da Tainara. Tinha uma alta expectativa dela em relação a que ela terminou na temporada de clubes. Chegou e não conseguiu se garantir. A Giovana, eu acho que foi uma temporada injusta do Zé com ela. Eu acho que ela deveria ter sido levada para o Mundial, porque ela agregava mais o grupo nessa configuração atual, tendo visto a lesão da Ana Cristina. Acho que ela tem um saque melhor e é muito mais oposteira do que a Tainara. Né? A Tainara, na ponta, ela é um vexame no passe. Ela quina quase todas com louvor. Quando a gente olha para as oportunidades que cada uma teve de jogar, elas são bem pequenas, né? Se a gente olha para a VNL. Na VNL, a Kizzy jogou 7, mais ou menos, a Giovana 9, a Rosa 19,5 e a Tainara teve 23,57 jogados, mais ou menos, na VNL. Tainara com uma quantidade considerável em relação às outras e ela com Rosa Maria com uma quantidade muito mais considerável, mais do que o dobro, no caso da Tainara, em relação a Giovana, que foi a terceira com mais oportunidades que teve de jogar. Quando a gente olha para a Rosa Maria, eu acho que a Rosa Maria é a única que tem sustentado, mas não é o fato dela sustentar que é o suficiente para a seleção brasileira. Eu não acho que a gente tem que estar satisfeito quando a Rosa Maria sustenta, porque ela sustentou contra a Itália e a gente perdeu da mesma forma. Não é o suficiente. O que a Rosa Maria tem apresentado para a seleção brasileira, mas ela é a consistente. Ela é a consistente e eu não abriria mão dela de ter ela no time, porque das oposteiras, enquanto nome, né, enquanto título de oposteira, é a que eu mais confio para ambas as posições. Eu não abriria mão dela no time, não, mas eu acho que é bom a gente enfatizar isso, porque eu acho que o fato dela jogar bem não quer dizer que tá tudo bem. Mas acho também que engrandeceu o jogo da Rosa Maria, principalmente contra a Itália. Eu acho que Rosa Maria e Gabi tiveram o melhor aproveitamento do jogo. Acho que, se não me engano, acho que a Rosa até empatou com a Sila em aproveitamento. Mas a Rosa teve um jogo melhor do que a Egonu e melhor do que a Antropova naquela ocasião. Então, assim, é algo também de se enaltecer a partida da Rosa, que foi mega importante, pelo menos para a gente poder chegar no quinto set e bater de frente com a Itália e tentar a possibilidade de chegar até a final. Acho que a Rosa foi prejudicada no Mundial
por conta da inversão, porque em momentos ela estava bem no jogo e ao invés dele fazer uma substituição simples de bancar as levantadoras, ele tirava a Rosa, que estava bem no jogo, para poder colocar uma levantadora, né? Na busca de não sujar o nome da levantadora, né? Aí ele fazia a inversão completa. E, eu acho que e essa escolha tática prejudicou a seleção, porque o problema não era a Rosa. Inclusive, às vezes ela bancava em momentos que ela era a jogadora que estava virando bola. Então, assim, foi muito ruim. Mas a gente vê uma crescente da Rosa em relação à VNL, né? A Rosa melhorou o aproveitamento em 7% em relação à VNL e a eficiência em 8% em relação à VNL, levando em consideração o Mundial. No Mundial, a Rosa joga praticamente o dobro dos sets do que a Kizzy e ela tem uma média de pontos ali por set menor do que a da Kizzy. A Kizzy teve uma média por set melhor do que a da Rosa. A eficiência da Rosa é melhor do que a Kizzy em relação ao Mundial. E os números de tocos eu acabei tinha falado. Já falei disso, já falei de Rosa, já falei de Tainara, já falei de Giovana, já falei de Kizzy também. A Kizzy acabou que na Veniera ela não teve oportunidade, né? Como eu havia dito, foi um set só ali no finalzinho, porque não tinha ninguém, eu estava sem saber o que fazer diante da Itália. Tocou a Kizzy lá, porque foi o que sobrou para ele poder jogar. A Kizzy segue sendo aquela jogadora que precisa aumentar o seu repertório, né? A gente passa ano, vê ano, fisicamente a gente teve uma Kizzy melhor, mas a gente não consegue ver uma Kizzy que ganha arsenal de golpes, parece que é a única bola que ela tem, e é complicado, porque a gente está falando da principal jogadora do time com a maior responsabilidade de virar de bola, e a jogadora com o menor repertório do time também. E isso é algo chato para a Kizzy. No mais, eu acho que é isso. Acho que a gente termina uma temporada com Rosa, e se ninguém evoluir, a gente terá a Rosa titular na próxima temporada de novo, com o Sul-Americano no Brasil, né? Mas E Lorena. É complicado, né? Ainda pode ter uma Lorena por aí, pode ter uma Sabrina de Aposteira, tem muitas coisas por aí, né? Mas assim, vai ser uma temporada, acho que definitiva para elas em determinados clubes, assim. Eu acho que vai dissertar como que a banda vai tocar aí. Mas no mais, gente, eu acho que é mais disso mesmo em relação às opostas. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, mas antes da gente se despedir, pedir você para poder deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nosso conteúdo com o Vôlei Fã, dar essa moral pra gente. A gente vai ficando por aqui e depois desse vídeo vai ter aí, a gente está separado os vídeos por posição para poder mandar para vocês o nosso balanço em relação à temporada de seleção brasileira 2025 feminina. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.